Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse momento. Espero que vocês estejam tendo uma boa saúde, gozando de paz em seus lares, e que o coração de cada um esteja guardado na paz de Cristo, que nos dá capacidade de enfrentar momentos como esse pelo qual nós estamos passando. Ainda estamos vivendo confinamento por causa da quarentena, ainda não podemos realizar os nossos encontros no mesmo lugar, no templo, enfim, não podemos ter essa reunião, mas continuamos, através das transmissões, empreendendo um momento de oração. Queremos dedicar esse tempo em oração ao Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu vou ler aqui no livro do profeta Jonas, o capítulo 2 do profeta Jonas. No boletim da nossa igreja nós temos uma relação de textos que são recomendados a serem lidos, cada texto para um dia da semana. Uma leitura no Antigo Testamento, uma leitura no Novo Testamento. Hoje nós, segundo a relação de textos, deveríamos ler Jonas capítulo 1. Mas aqui eu peço que você abra em Jonas capítulo 2, é o que nós vamos ler, porque o capítulo 2 de Jonas é uma oração. E por ser esse momento que separamos, um momento de oração, creio que o capítulo 2 é mais apropriado. O capítulo 2, na verdade, é a recomendação para a leitura de amanhã. Vamos fazer esta leitura hoje, agora. Jonas, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, apenas chamo a sua atenção para alguns dos elementos que aparecem na oração de Jonas, que são elementos pertinentes para nós, a situação que nós estamos vivendo. Jonas também aqui está enfrentando, quando ele faz essa oração, ele está enfrentando uma restrição, e uma duríssima restrição. Jonas aqui não está simplesmente proibido de sair de casa. Jonas não está confinado em um prédio, em uma construção, em sua própria residência. Jonas aqui devido à sua teimosia, à sua desobediência, ele é confinado no ventre deste grande peixe. Está enfrentando essa restrição. E ele entende que essa restrição é uma ação direta de Deus, soberana de Deus.
O texto do capítulo anterior fala que Deus foi aquele que deparou aquele grande peixe para engolir Jonas. Ou seja, ele não está ali por um acidente, ele está ali por um ato soberano de Deus. Deus estava governando aquela situação. Na verdade, se você ler todo o livro de Jonas, você vai perceber a maneira como esse livro ele ressalta a soberania de Deus. Deus controla os mares, as tempestades, Deus inclina o coração dos marinheiros para buscarem a Ele, para o adorarem. Deus prepara um grande peixe, Deus converte o coração dos ninivitas, Deus levanta plantas, o verme que come a planta, enfim, Deus está soberanamente agindo na história. O elemento que entra em contraste aqui nesse livro é justamente aquele de quem nós não esperaríamos qualquer tipo de desobediência. É justamente o profeta, o homem de Deus. O homem de Deus é aquele que inicia esse livro se rebelando contra Deus. Então isso é um elemento. Um outro elemento que aparece nesse texto, além do reconhecimento da soberania de Deus, é a ânsia, a expectativa que esse profeta tem de salvação. Ele está numa situação onde não há menor recurso para a salvação. Na verdade, ele descreve a situação dele como alguém que está na sepultura. Ele está na morte. E Jesus confirma essa imagem, porque quando Jesus comenta essa passagem, ele fala de Jonas como um sinal daquilo que Jesus mesmo realizaria. Assim como esteve Jonas no ventre do grande peixe, assim estará 3 dias e 3 noites o Filho do Homem no coração da terra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então o texto aponta como um sinal para a ressurreição de Jesus, ou seja, a ideia de um ambiente de morte. Jonas reconhecia que é um ambiente de morte, mas ele também reconhece que Deus é poderoso para tirá-lo desse quadro. Por mais profundo, por mais tenebrosos que sejam os cenários pelos quais você está passando, Deus é poderoso para tirar você desse ambiente de morte, porque Ele ressuscitou o seu Filho Jesus. Ele um dia haverá de nos ressuscitar a nós que cremos. Ele pode nos fazer triunfar sobre os cenários de morte. E só mais um elemento para a gente começar efetivamente orando aqui, a ideia do templo que aparece 2 vezes nessa oração. Ele cita o templo 2 vezes, no versículo 4 e também no versículo 7. O desejo dele de estar na presença de Deus, uma vez que o templo significa a presença de Deus. Salomão, que construiu aquele templo, quando o dedicou e orou em agradecimento a Deus, Salomão mesmo fez esse pedido, que aqueles que estivessem distantes, em terras distantes, mas se lembrassem do templo e orassem ao Senhor, que Deus ouvisse aquela oração. E Jonas é alguém que confia nessa aliança de Deus. Ele é alguém que, apesar da sua desobediência, apesar de saber que ele está ali por causa da sua desobediência e provido ali pela soberania de Deus, Jonas, ele também sabe que Deus é um Deus que restaura todas as coisas e que pode trazê-lo de volta à sua presença. Ele expressa que o desejo maior dele não era apenas voltar a viver, sair da região da morte, mas voltar a adorar a Deus. Ele fala de estar no templo, ele fala de cumprir os seus votos, ele fala de trazer sacrifício. Ele confia na soberania de Deus. A salvação pertence ao Senhor. É a última frase dessa oração. Oremos assim também, com essa confiança ao nosso Deus. Senhor, obrigado pelo momento de oração que o Senhor separou para nós. Obrigado por aqueles irmãos que já estão conectados, que já estão recebendo esta transmissão, aqueles que estão entrando agora. Oramos, Deus, para que o Senhor use esse tempo de oração, esse tempo de invocação ao Senhor, para ser um tempo para que essas verdades fiquem ainda mais bem assentadas dentro de nós, para que nós fiquemos ainda mais assegurados de quem o Senhor é, de como o Senhor está conduzindo todas as coisas, e que também seja um tempo para despertar em nossos corações um desejo mais intenso de estarmos na Tua presença, estarmos em adoração ao Senhor. Jonas estava
passando por um período dramático na sua vida. Período a gente estava no mais profundo dos oceanos, uma região de morte, mas ainda assim, nesse cenário tão terrível, ele ainda confiava no Senhor, clamava ao Senhor, fez votos diante do Senhor e tinha a segurança de que o Senhor o haveria de restaurá-lo. Ó Deus, que essa expectativa também esteja em cada coração, que essa esperança alimente a alma de cada um de nós, que o Senhor aviva em nós, Deus, o desejo de buscar o Senhor e de confiar nas benditas promessas da Tua Palavra. Assim nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Nós vamos ainda, como adoração a Deus, cantar um hino, o hino 120, o hino 120 do nosso inário Novo Cântico, o hino Dependência. Se você desejar, na sua casa, com seus, cantar esse hino, você pode encontrá-lo aí nos aplicativos ou no inário, hino 120. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Que esse seja o desejo renovado em nosso coração, ter a Cristo como nosso Senhor, como nosso consolo. Nós vamos ainda abrir as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Essa é uma das leituras, essa sim é uma leitura para o dia de hoje. Ontem a leitura recomendada no Novo Testamento foi 1 aos Coríntios 15, do versículo 1 ao 18. E a leitura recomendada para o dia de hoje é 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 19 até o versículo 28. Acompanhe essa leitura. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esses dias ainda são dias sombrios, não é? Dias de preocupação, e muitos têm ficado aflitos, angustiados, né? Têm sido tomados por ansiedade. E é muito fácil a gente ser tomado pela ansiedade, especialmente se como estamos, né, confinados nas nossas casas, a grande maioria das pessoas, ficarmos apenas ligados no noticiário, especialmente em determinados meios de comunicação que tendem a ser mais alarmistas ou que desejam ganhar a atenção com dados chocantes. Então é muito fácil nós, presos, tendo a nossa atenção presa pela mídia, a essa avalanche de informações negativas que falam de enfermidade, que falam de restrição social, que falam de morte, né? Os dados sobre a morte, de quantos morreram, de quantos ainda talvez vão morrer, enfim, né? Muito fácil nós sermos tomados pela angústia, né? E o meio formar em nós, de certa forma, a ideia de que a morte é o fim. A morte tem a palavra final sobre as nossas vidas. Quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, ele escreveu para uma sociedade que, de certa forma, estava crendo em algo assim. Não que eles não acreditassem numa vida após a morte. Aquela cultura tinha uma certa crença na vida após a morte, mas entendiam que essa vida após a morte era, de certa forma, uma vida menor, uma vida inferior. Era apenas uma vida espiritual, uma espécie de alma, né? Alguma coisa espiritual, que sobrevivia, subsistia após a morte do corpo. Mas com a morte do corpo, perderia-se assim a ideia de gozar os prazeres, gozar as coisas prazerosas dessa realidade física, e haveria um corpo lá, uma entidade viva após a morte do corpo, mas uma entidade que não tem mais as sensações, perde-se as sensações. Por isso, um lema que aparece nessa carta de Paulo aos Coríntios, é um lema que Paulo vai criticar nessa carta, a expressão comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos aproveitar o aqui e agora. Tem um filme famoso de tempos atrás que até usa esse lema, aparece no filme, mas poucas pessoas entendem que esse lema é um lema pagão, né? Não é um lema cristão. É o lema Carpe Diem, aproveite o dia, né? O filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Carpe Diem era um dos lemas de um dos professores. Um dos professores lembrava aos seus alunos. Mas Carpe Diem não é um lema cristão. Especialmente se você for pensar que o que está pressuposto nesse lema é justamente essa mentalidade. Olha, você só tem essa vida, é aqui e agora, então aproveite. Que depois que morreu, acabou. Só que Paulo chega nessa cidade que tinha essa cultura
pregando o evangelho e falando uma palavra que para a cultura grega era estranha, um negócio chamado ressurreição. Isso está no âmago, no centro da pregação do evangelho. É impossível pregar o evangelho sem falar de ressurreição. Tanto era uma palavra tão incômoda que basta a gente ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que a gente vai ver lá, que as pessoas ouviam essa palavra, a princípio não entendiam o que Paulo estava dizendo. Lá em Atos 17, Paulo está pregando em Atenas, que é uma cidade grega, que tem uma cultura muito parecida com a cultura da igreja dos Coríntios, né, da cidade de Corinto. Eles ouviam Paulo pregando e falavam, um tagarela, está falando um monte de coisa que a gente não entende, fala de um tal de Jesus e fala de um negócio chamado ressurreição, o que é isso? E quando foi dada a Paulo a oportunidade dele pregar mais claramente num lugar chamado Areópago, onde iam os intelectuais da cidade discutir as grandes ideias, e Paulo vai pregando o evangelho num esforço de traduzir o evangelho na linguagem mais próxima que eles pudessem entender, chega um ponto em que Paulo mais uma vez fala de ressurreição. Fala de Jesus ressurreto, fala do Filho prometido, o prometido para a salvação que ressuscitou. Eles estranham mais uma vez e dizem, não queremos te ouvir mais, numa outra oportunidade nós vamos ouvir. Então ressurreição era uma palavra incômoda para aquela cultura. Eles não estavam habituados com aquela ideia, com aquela palavra, eles rejeitavam frequentemente aquela palavra ou aquela ideia, porque ela não casava com a cultura deles. Mas Paulo não deixou de pregar a ressurreição por causa disso. Ele pregou a ressurreição, pregou dentro do evangelho, falando de Jesus ressurreto, só que eles ainda estavam dizendo, olha, a ressurreição é um negócio que não existe. Que ressurreição é um negócio que... E tentaram espiritualizar, ao que tudo indica. Aqui dizendo assim, a ressurreição já aconteceu, a ressurreição é uma experiência mística, uma experiência interna, alguma ideia assim. E Paulo aqui vai bater pesado nesse capítulo 15, dizer, não, vocês estão entendendo errado. Quando eu falo de ressurreição, é ressurreição mesmo. Essa carne mesmo, não é uma coisa só espiritual. Não é uma alma que volta à vida, não, é um corpo que volta à vida. E dentro da argumentação que Paulo vai realizar no início do capítulo 15, ele vai dizer, olha, se a gente aceitar a tese de vocês, a ideia de vocês de que não existe ressurreição, então Jesus, a quem eu estou pregando, não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a fé de vocês é vã. Porque sem a ressurreição dele não há garantia da obra que ele veio realizar. E se a obra dele é vã, então a conclusão lógica, é o que está no versículo 19, o primeiro versículo que eu li, é essa. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele está dizendo é, se o evangelho que eu preguei para vocês não tem ressurreição, então é só mais uma filosofia que no máximo vai atender a alguma demanda dessa vida aqui. Mas se é isso o evangelho, então olha, é uma péssima filosofia de vida. Nós somos infelizes. É melhor ser qualquer outra coisa. Ele está dizendo, se você não crê em ressurreição, então não seja cristão. Vai ser ateu, vai ser budista, vai ser o que você quiser. Mas ser cristão é crer na ressurreição. E a partir do versículo 20, que ele vai, de fato, dizer de forma clara, né, depois de ter argumentado contra a fragilidade do pensamento errado dos coríntios, Paulo agora vai dizer, não, mas de fato Jesus ressuscitou mesmo dentre os mortos, ressuscitou em carne, fisicamente. E a ressurreição de Jesus é justamente a resposta que nós temos para ter a esperança, não apenas para essa vida, para esse momento, para essa realidade, mas pelos séculos sem fim. E a ressurreição de Cristo, pensar profundamente na ressurreição do Filho de Deus, é aquilo que pode trazer paz para o nosso coração, especialmente nesses dias de tanta angústia, de tanta incerteza, de tantas apreensões, de tanto medo. Nós estamos aí, como eu falei no início, né, tendo uma mídia que o tempo todo nos ataca com medo. Olha, não faça isso, senão você pode morrer. Não faça isso, senão você pode ser contaminado. Olha, não faça isso, porque o tempo todo essa pressão.
Mas uma das coisas que o crente deve pensar é o seguinte: tá, tudo bem, eu devo respeitar as autoridades, eu não posso fazer nada que traga prejuízo para mim mesmo intencionalmente, nem para o outro. Eu tenho que viver com prudência, não é ser imprudente, não é ser impulsivo. Mas uma das coisas que o crente tem que ter no seu coração o tempo todo é o seguinte: olha, tá certo, mas e se eu morrer? E se de fato eu morrer agora? Se eu morrer agora, eu tenho fé em Jesus que venceu a morte. Jesus de fato venceu a morte no seu corpo. Ele não é alguém que veio trazer uma mensagem de esperança paliativa para dizer, olha, né, a morte vai acontecer para todo mundo, mas se você tiver uma disciplina de vida e tal, você vai encarar aquele momento de uma forma diferente. Pensadores antigos, como por exemplo Platão, né, um filósofo importante na história da filosofia, ele falava que filosofia é uma preparação para a morte. Mas ele não entendia, e como um grego, né, da época, mesma cultura dos coríntios aqui, ele não acreditava em ressurreição. Então ele entendia apenas assim, ó, se você viver uma vida disciplinada pela filosofia, no final da vida você vai encarar a morte de uma maneira diferente. Mas não tem uma resposta, de fato, para Platão para a morte. É apenas um modo de encarar uma realidade incontornável, invencível. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio para ser um filósofo, para ensinar para a gente um modo de vida que nos ajuda na hora da morte a encarar a situação de forma emocional, diferenciada. Não, isso é uma consequência da obra que Jesus fez. A obra de fato de Jesus é dizer, eu venci a morte. A morte foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória, diz a palavra de Deus. E o texto aqui vai dizer que isso vai ficar claro, né? Num dia determinado no calendário divino, no dia da volta do Senhor Jesus, na volta de Cristo, todos os inimigos de Deus serão definitivamente vencidos. Por enquanto nós convivemos com inimigos da fé, inimigos de Deus, inimigos de Cristo, que Paulo retrata aqui como principados e potestades, agentes do mal, que agem na sociedade, agem na cultura, agem nos valores, agem na política, agem na economia. São agentes inimigos, opositores. Mas a volta de Cristo será a vitória sobre todos esses agentes. Na sua obra de salvação, Jesus se sujeitou a esses poderes, entregou a sua vida em sujeição à autoridade do Pai. Para quê? Para nos salvar do nosso pecado. Pecado que nós carregamos e toda a humanidade carrega. Por isso a menção aqui ao primeiro homem, né, a Adão. Toda a humanidade está debaixo do pecado e Cristo veio vencer o pecado e a consequência mais visível dessa separação de Deus do pecado, que é a morte. E ao fazer isso, ele garantiu para todo aquele que crê a vitória sobre a morte. Por enquanto nós convivemos com essas forças malignas que tentam nos separar de Deus, tentam nos tragar, né, com as suas forças, mas Cristo já é vencedor sobre essas forças. Ele irá destruir a todas, e diz o texto, inclusive, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Vai ficar claro ali que aqueles que creram no Senhor Jesus gozarão de vida com Ele. Ele coloca até uma sequência, né? Cada um, versículo 23 fala, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, Cristo já ressuscitou, por isso ele é chamado as primícias, né? Primícia quer dizer os primeiros frutos. Quando vai ter uma colheita, né? Quando alguém faz uma plantação, do que quer que seja, aparecem, o produto não amadurece todo de uma vez. Né? É frequente que a parte dos frutos, né, fiquem maduros um pouquinho antes. E esses primeiros frutos que amadurecem já apontam para a realidade de que os demais também vão amadurecer. Se houve primícia, ou seja, se alguns amadureceram, é um sinal que aponta para que os outros frutos, né, o restante da colheita, também vai amadurecer e também haverá de ser colhida. Cristo representa essas primícias dessa grande colheita que o Pai haverá de fazer. E Ele nos chama a crer nessa realidade, a renovar a nossa confiança nessa realidade.
E quando tudo isso se completar, quando toda a obra de Cristo se completar, nós gozaremos dessa realidade plena no Senhor. Isso é conforto para nós hoje. Crer nessa realidade nos traz conforto hoje. A última palavra que Paulo fala sobre esse assunto de ressurreição aqui na carta aos Coríntios está justamente no final desse capítulo, né? No versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, o que dá sentido para todo o nosso trabalho é a certeza de que Jesus, que ressuscitou, ele garante a nossa vida eterna. Ele vai colher os preciosos frutos que ele plantou. Não deixe, portanto, que o seu coração seja demasiadamente afligido pelas notícias, pelos dados, pelas informações que chegam. Cristo é a certeza da vida eterna, ele é a nossa paz, ele venceu todos os inimigos, venceu a morte, e isso um dia ficará claro, patente a todos. E já antecipadamente já temos essa certeza garantida em nosso coração pelo penhor do Espírito Santo. Vamos ter esse momento de oração, de intercessão, pela situação toda, pelo nosso país, pelas autoridades, como temos feito. Eu tenho apenas um pedido que me foi feito de forma especial aqui, na verdade não da nossa igreja, mas da Igreja Presbiteriana de Sabará. Compartilhou essa semana a necessidade de um rapaz chamado Gladson. Gladson, eu estou compartilhando aqui porque foi divulgado nas redes sociais e disseram que nós poderíamos divulgar e deveríamos fazê-lo nas nossas igrejas. O Gladson, ele é dependente químico. Ele é, pelo que eu entendi, parente de algum membro da igreja. E a igreja está empenhada em ajudá-lo. Ele mostrou o desejo de estar livre da dependência química, de ser tratado. Esse tratamento demanda uma internação numa clínica. E a igreja lá está empenhada em ajudá-lo. E faltam lá recursos financeiros para isso, né? Tem um custo para isso, então nos pediram aí ajuda e oração em favor do Gladson. Então vamos orar pela igreja de Sabará, orar pelo Gladson, para que Deus os ajude. Em meio a toda a situação que estamos vivendo, né, de pandemia, de quarentena, nós não devemos esquecer que outros problemas também continuam surgindo e que demandam a ação da igreja. Os outros problemas não param de acontecer porque nós estamos enfrentando um coronavírus. As outras situações continuam. E talvez você também esteja vivendo outros problemas de outra natureza, que não ligados a essa enfermidade específica, que precisam de oração. Estou recebendo aqui agora do Robson Lopes: gostaria de pedir oração para minha mãe, Helenita, que está com dengue. Eu vi essa semana. Foi até a Daniela que me falou, o irmão da Daniela é médico, então ele fala assim, olha, casos de coronavírus não são tantos não, mas de dengue tem muitos. Os hospitais estão cheios de pessoas enfrentando dengue. Então é uma preocupação nossa. Vamos orar pela Helenita, a mãe do Robson, né, diácono lá da nossa igreja, para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Tá certo? Vamos orar então, irmãos? Bendito Deus, estamos aqui em oração como igreja, embora não no mesmo ambiente, mas os irmãos nas suas casas, como igreja do Senhor, estão agora também dirigindo ao Senhor o seu coração em clamor, em petição ao Senhor. Nós oramos especialmente para que o Senhor nos livre, ó Deus, desse quadro que nos obriga ao confinamento, que os sinais, Deus, dessa enfermidade, da diminuição dessa enfermidade sejam claros, sejam notórios e tragam às autoridades a tranquilidade para um afrouxamento dessa quarentena. Esse é o nosso desejo. Temos visto com tristeza no nosso coração alguns lugares onde ainda há um endurecimento muito forte. É a situação também de Belo Horizonte, de Minas Gerais, em muitos lugares ainda.
Mas também temos já tido notícias de alguns lugares onde há um afrouxamento por parte das autoridades e não feito de forma inconsequente, decisões tomadas com base em resultados, no que tem sido visto, e nós nos alegramos. Fico alegre em saber, por exemplo, que lá em Governador Valadares, os irmãos, já nesse próximo final de semana, vão poder, com algumas restrições, retomar as reuniões públicas das igrejas. Ó Deus, que essa realidade também seja aprovada por nós aqui em Belo Horizonte, em todo o país. Ó Deus, enquanto isso, que o Senhor traga, pela Tua graça e misericórdia, salvação por meio da pregação do Evangelho e cura, Deus, através da Tua misericórdia, através dos mecanismos humanos para aqueles que sofrem essa enfermidade. E nós nos lembramos também de outras enfermidades que têm causado estrago em tantos, têm trazido danos e preocupações. É o caso da dona Helenita, por quem nós oramos aqui. Oramos por ela. Deus está enfrentando esse quadro de dengue. E temos a notícia de muitas outras pessoas sofrendo com essa enfermidade que já há bastante tempo, há muitos anos, tem assaltado o nosso país. Oramos a Deus para que o Senhor traga a graça, Deus, da cura sobre a vida dela, para que ela se veja livre, Deus, desse mal, seja restaurada. Atua, Deus, em cada filho do Senhor, em cada parente, amigo nosso que tem enfrentado a dengue, outros que já passaram por isso, já enfrentaram até a dengue hemorrágica. Tem misericórdia, Deus, e promove cura, promove o socorro e assistência do Senhor. Que o Senhor continue a agir através dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os demais envolvidos na área do cuidado médico, na produção dos medicamentos, para que a população seja assistida efetivamente. Que os recursos, Deus, que estão sendo destinados pelos poderes federal, estadual, municipal, que esses recursos cheguem onde precisam chegar. Que o Senhor nos livre, Deus, da corrupção. Infelizmente, pessoas até mesmo nesse quadro de causa ainda exploram, ainda procuram dirigir a coisa pública para seus interesses particulares. Que o Senhor nos livre, Deus, desses homens maus que assim o fazem. E coloca na administração pública homens e mulheres honestos, capazes tecnicamente e que tenham, de fato, o interesse e a força moral de conduzir o nosso país nessa situação de forma a promover o bem de todos, a diminuição desse quadro de saúde, desse mal. Faz assim, Senhor, para a glória do Senhor. Sustenta-nos, Deus, na Tua misericórdia nesses dias. E nós oramos mesmo pelas autoridades, pelos locais e do país todo, dos outros países. São momentos que afetam a situação política do mundo inteiro, trazem instabilidade, insegurança. Mas, Deus, como lemos na Tua palavra no início, o Senhor é o Deus soberano sobre todas as nações, sobre toda a Tua criação. Dá-nos a graça, Deus, de viver num mundo onde haja essa estabilidade e que haja condições do Teu nome ser anunciado e proclamado a todos os povos. Oramos, Deus, pelo sustento dos missionários, como temos orado já há algumas semanas. Deus, é uma das maiores preocupações nesses dias, por causa da arrecadação das igrejas, por causa da cotação do dólar e vários outros fatores. Muitos missionários que estão lá nos campos distantes da sua família, distantes da sua cultura, da sua língua, estão enfrentando muitas limitações. Que o Senhor faça chegar, Deus, o pão de cada dia, o remédio, o sustento, o abrigo, ó Deus, a condição de manter-se em casa, Deus, sustenta-os. Temos a notícia também de vários missionários que estão voltando para o Brasil. Agradecemos por aqueles que conseguiram fazer a viagem de volta e por aqueles que ainda estão aguardando por alguma dificuldade, que o Senhor possa dar as condições para esses que precisam voltar ao país, para que venham debaixo da proteção e da graça do Senhor. E ajuda as igrejas do nosso país a continuarem a obra do Senhor. Levanta-nos, Deus, como pregadores do Evangelho, plantando igrejas, anunciando o nome de Cristo com fidelidade, que apesar da quarentena, Deus, o trabalho de expansão do Evangelho do Senhor não cesse. Abençoe, Deus, cada
pastor, cada comunidade que está usando os recursos da internet para proclamação da palavra de Deus, que essa palavra alcance a muitas pessoas, trazendo quebrantamento, arrependimento, conhecimento de Cristo, trazendo a tua presença àqueles que o Senhor haverá de chamar de forma irresistível, Deus, vencendo a resistência, a dureza de coração, trazendo paz ao coração daquele que está aflito, Deus, resposta àquele que está inseguro. Tudo isso na pessoa e no nome de Cristo. E nesse sentido nós oramos pelo Gladson, ó Deus, por quem a igreja de Sabará nos pediu oração. Deus, nós não o conhecemos pessoalmente, mas oramos, Deus, para que o Senhor mantenha no coração dele essa disposição de se ver livre de tudo aquilo, todo vício que o tem enfraquecido, que tem esgotado a sua saúde, a sua alegria, as suas finanças e a sua vida na presença do Senhor. Que ele possa, Deus, gozar de uma vida de libertação, de salvação, de alegria no Espírito Santo, de comunhão com o Senhor e com a tua igreja, de testemunho do Evangelho, de graça, Deus, na vida dele. Por isso, Deus, ajuda-o. Que o Senhor use mesmo esses recursos que estão nas nossas mãos. Ele precisa dessa internação clínica, desse acompanhamento. Oramos, Deus, para que os recursos necessários sejam levantados e ele possa ser mantido na instituição correta e ministrado corretamente e possa retornar com essa disposição renovada, Deus, de servir ao Senhor. Abençoe nossos irmãos ali da Igreja Presbiteriana de Sabará, Pastor Gessé, o seu conselho, os oficiais daquela igreja, cada membro, ajuda os nossos irmãos nos desafios que eles têm enfrentado. Tem sido uma igreja ali que tem feito a diferença naquele lugar onde o Senhor os plantou. Ajuda-os, Deus, anima-os nessa obra, fortalece-lhes, Deus, e supre em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Assim também pedimos pela nossa igreja, por todos os irmãos. Guarda, Deus, o conselho da nossa igreja, nossos presbíteros, os nossos diáconos, ó Deus, corpo de oficiais da igreja, ajudando-os, Deus, na missão para a qual o Senhor chamou. E dá-nos a graça, Deus, de em todo esse cenário continuarmos anunciando o bendito Evangelho de Jesus. E renova nosso coração a esperança desse encontro maravilhoso que haverá de acontecer na volta do teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos, e para a tua glória assim o fazemos. Amém. Irmãos, que a graça e a paz esteja com os irmãos. Vamos continuar em oração pelo nosso país. Lembra os irmãos de que na próxima quinta-feira, ainda através da internet, teremos o estudo bíblico. O Joeliano continuará o estudo no tema sobre vocacionados, na quinta-feira, às 20 horas, pelo canal do YouTube. E no domingo pela manhã, eu continuo o estudo baseado no livro de John Piper, Coronavírus e Cristo, próximo domingo de manhã. E domingo à noite, querendo Deus, também realizaremos o culto em gratidão ao Senhor, em louvor ao Senhor, e a mensagem do Evangelho haverá de ser pregada. Deus esteja com todos, e se houver qualquer necessidade de conversa, aconselhamento, oração, enfim, envie seu contato, seus pedidos, né? Discipulado, eu tenho feito discipulado com algumas pessoas pela internet, então também, se for o seu caso, né, estamos impedidos limitados para esses encontros pessoais, mas se os irmãos, qualquer irmão desejar esse tipo de acompanhamento, é só entrar em contato que nós combinamos aí um horário e os meios que vamos usar para isso. O Senhor abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.